Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é sexta-feira, dia 11 de março. O nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 20 a 26. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vos digo, se vossa justiça não ultrapassar a justiça dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito da parte dos antigos: não matarás, e quem matar será réu de um tribunal. Mas eu vos digo, quem irar-se contra o seu irmão, também será réu de um tribunal. Quem chamar o seu irmão de imbecil, será levado a um tribunal. Quem chamar o seu irmão de louco, será condenado ao fogo da geena. E também eu vos digo, se fordes levar a vossa oferenda ao altar do Senhor e perceber que tem algo contra o seu irmão, deixa a tua oferta diante do altar, vai reconciliar-te com teu irmão e depois volta para fazer a tua oferenda. E enquanto estiveres a caminho com teu adversário, procure negociar com ele, para que ao apresentar-lhe ao juiz, ele não venha te entregar ao ministro e o ministro o jogue na prisão, de onde não sairás. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o espírito da quaresma está sendo novamente derramado sobre o meu coração e sobre o seu coração. E a liturgia quaresmal nos convida a deixarmos as nossas comodidades, a deixarmos as nossas seguranças, as comodidades da vida, para entrarmos em situação de êxodo, de saída para uma conversão. Por isso a palavra de Deus chega sempre como uma provocação para levar a mim e a você a uma reflexão séria sobre a nossa vida e percebermos se nós não nos distanciamos do Senhor na caminhada anual da nossa vida de peregrinos para a casa do Pai. E hoje Jesus está completando o espírito das bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus. Hoje, por exemplo, ele está dizendo: vocês ouviram isto dos antigos, vocês foram educados assim. Assim foi formado a personalidade e os valores de vocês. Não matarás. Mas eu vos digo, quem irá-se contra o seu irmão, também será réu de um tribunal. Porque é nesse momento de ira e de desavença que nós também matamos a boa imagem da pessoa. Principalmente quando somos movidos por inveja, principalmente quando somos movidos por raiva, por espírito de vingança. Aí nós matamos a boa imagem da pessoa e não precisamos dar um tiro nela, mas queimamos a sua reputação. Manchamos a sua reputação, principalmente com o chicote da nossa língua. Por isso Jesus vai dizer: quem irá-se contra o seu irmão também será réu de um tribunal. Quem chamar o seu irmão de imbecil será levado a um tribunal. Quem chamar o seu irmão de louco será condenado ao fogo da geena. Jesus não quer criar uma geração de homens e mulheres passivos, mas ele quer colocar a cada um de nós diante de uma cultura de paz, de homens e mulheres que foram pacificados pelo fogo do Espírito. Eu tenho certeza que você deve estar pensando assim, mas quem é que pode viver isso? Como aquela vez, quando Jesus também dissera aos discípulos sobre a salvação, e eles disseram: mas quem é que pode se salvar? E Jesus diz: para o homem é impossível, mas para Deus é impossível. E quando Jesus falara também da indissolubilidade do vínculo matrimonial, os discípulos novamente dizem a ele: mas quem é que pode viver isso? E ele diz: somente com a força de Deus. Por isso Jesus hoje está falando do homem e da mulher que morreu para uma vida velha, que morreu para uma vida escravizada do pecado e que passou pela experiência do êxodo, da passagem, de uma vida sem espírito para uma vida no espírito. Para homens e mulheres que se deixam conduzir e levar pelo Espírito de Jesus. E não homens e mulheres que tentam conquistar essa paz somente pelo seu esforço humano, somente pelos seus dotes naturais. Aí será impossível.
Mas Jesus está falando daquele homem e daquela mulher que morreu para uma vida antiga, que morreu para uma vida velha, e que, renovados pelo Espírito, são novas criaturas e agora então são convocados a lutar para não permitir que o homem velho, que a mulher velha, que um dia fomos, volte a reinar novamente em nossa vida. Esse é um grande exercício quaresmal de reconciliação. E Jesus, então, está falando hoje da necessidade de mudança, até mesmo das tradições que nós recebemos, da cultura que nós recebemos em casa, e que às vezes também podem estar equivocadas. E também agora ele vai falar sobre o culto. Se formos levar a nossa oferenda ao Senhor, mas se tivermos alguma desavença com o nosso irmão, ele nos aconselha: primeiro vá reconciliar com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta no altar do Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Somente na força do Espírito, eu e você conseguiremos fazer e viver isso. Só na força do Espírito. E Jesus recorda: enquanto está a caminho, busque o seu adversário, procure reconciliar com ele, para que ele não venha te entregar ao juiz, e o juiz te entregue ao ministro, e o ministro te entregue à prisão. A caminhada cristã é sempre uma caminhada de reconciliação, é sempre uma caminhada de conversão permanente. Por isso, Jesus recorda a cada um de nós que só pode realizar isso aquele homem e aquela mulher que carrega em si o espírito das bem-aventuranças, o espírito do Senhor, que não é uma ideia bonita, não é uma doutrina ortodoxa, não é um conjunto de textos, mas é uma força viva que leva a mim e a você a um estado de conversão permanente. É o grande convite que Jesus faz a mim e a você hoje a ultrapassarmos a justiça dos escribas e dos fariseus, a ultrapassarmos a nossa lógica. E nós vamos perceber que, como Jesus, às vezes nós seremos convocados para andarmos na contramão da história de uma sociedade violenta, de uma violência sistêmica, de corações violentos, de educações violentas. E aí o Senhor nos convocará a darmos um testemunho novo. Logo mais às 19 horas, nós teremos a Santa Missa aqui em nossa Igreja Matriz e também as mães que oram pelos filhos. E na comunidade São José do Amazonas está acontecendo a novena em honra de São José. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Ó Senhor, nesse dia que amanhece, venho pedir-te a paz. Dai-me a capacidade de fechar as lamúrias dos meus lábios. Torna-me surdo para toda violência e permita-me, Senhor, que eu veja o mundo com os teus olhos. E assim estará começando a paz que termina no céu. Amém. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.